Gente, nós estamos conversando com o novo prefeito eleito da cidade de Igrejinha, o senhor Leandro Herli, ou como queiram, Horli, outras pessoas também chamam aí, mas o Leandro, que fez uma expressiva votação na cidade de Igrejinha e que vai seguir, né? Pode-se dizer assim, né? O que já está sendo feito em Igrejinha com a candidatura do Joel, que se elegeu por 2 mandatos. É isso, Leandro? Bom dia. Isso, Mazzucchi. Bom dia. Primeiro, te agradecer a oportunidade de estar aí conversando mais uma vez contigo. Agradecer a assistência de todos os ouvintes aí do teu blog. Aí é uma satisfação muito grande. E especialmente a todas as pessoas que confiaram no nosso projeto, confiaram no nosso trabalho, a todos os nossos apoiadores, amigos, pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira profissional, e também aos 12.525 eleitores que eu e o Joãozinho tivemos, mas também a todos os cidadãos de Igrejinha que sempre nos tiveram um tratamento muito respeitoso. Realmente, nós propusemos ao longo desta campanha justamente a continuidade do trabalho do atual governo, um governo que eu participo desde o primeiro momento. Aliás, ajudei a construir esse grupo, ajudei a construir esse governo lá em 2012, esse projeto de cidade que eu sempre falo, que nós montamos em 2012 e estávamos com muita vontade e ainda estamos de continuar fazendo a mudança que a cidade de Igrejinha ainda precisa, que a cidade de Igrejinha está em processo de transformação constante, assim como a nossa vida. As demandas elas surgem, são realizadas e surgem novas, assim também não é diferente com o município. Então, nós estamos constantemente nesse processo de aperfeiçoamento, já fizemos muito, queremos fazer mais ainda, e a premissa principal, eu sempre disse durante a campanha, que nós não viemos propor nada diferente daquilo que a gente já vem fazendo. Nossa principal marca do trabalho dos 8 anos do governo Joel Dalciso é o trabalho. E assim nos comprometemos com a comunidade de que continuaremos fazendo aquilo que sempre fizemos, que é trabalhar com muita dedicação, com muita honestidade e principalmente com comprometimento. Essa é a marca principal do governo Leandro e Joãozinho. 60,77% dos votos válidos. Uma diferença aí de 4 mil votos, quase 5 mil votos aí para o segundo colocado, o candidato Guto Scherer, do MDB. Para aqueles que foram para as redes sociais dizendo que a pesquisa que havia sido feita não era a realidade, a pesquisa depois se tornou realidade nas urnas, né? Com certeza, Mazzucchi. Nós tínhamos e sempre tivemos muita responsabilidade. Eu atuo no meio político de campanha há bastante tempo. Minha primeira campanha eleitoral que eu ajudei de forma menos direta foi em 2004, mas em 2008 eu ainda coordenei a campanha do nosso eterno prefeito Lauri. Em 2012, 2016, coordenei a campanha do Joel e do Dalciso. Então, ao longo dessa minha vida, também sempre profissional quanto política, eu sempre primei por fazer as coisas dentro da verdade e sempre trazer a informação correta. E nesse momento não foi diferente. O Instituto de Pesquisa que nos presta trabalho é o mesmo que acertou em 2012 com a eleição do Joel, é o mesmo que foi contestado em 2016 com aquela pesquisa que indicava uma ampla maioria, uma vitória esmagadora na reeleição do prefeito Joel, e acertou. Inclusive, os índices na época eram menores do que efetivamente se demonstrou nas urnas depois, e agora, mais uma vez, nós estávamos convictos de que o trabalho realizado pelo Instituto Vitória era um trabalho sério, trabalho comprometido, e que, mais uma vez, pela terceira eleição, se concretizou. Taquara também, né? Com a Cirlei, o pessoal do Vidal. Também é o mesmo instituto que acertou em Igrejinha, acertou em Taquara. Conheço o Gabriel, é um profissional sério, responsável, muito comprometido com a verdade, e não é à toa, nós jamais nos cercaríamos de uma empresa, de um profissional que não primasse pela credibilidade. Então, não é diferente com a questão do Instituto Vitória. O Vitória, o senhor tem uma ideia, eu moro aqui no interior, no Rio da Ilha, né? Pela primeira vez,
alguém bateu na porta da minha casa para fazer uma pesquisa, dizendo que era do Instituto Vitória, para a eleição em Taquara. Quer dizer, o pessoal realmente foi em todos os cantos para buscar essa pesquisa, tanto é que os números estão aí para provar que o Instituto é um instituto sério, né? Com certeza, ele é muito sério, prima com... Eu, como contador, eu sei mais ou menos como é que funciona a questão da teoria da estatística, dos números que são necessários, dos quantitativos de idade, de sexo, de escolaridade, e o trabalho é executado em campo mesmo, tenho certeza absoluta disso, e aqui em Igrejinha não foi diferente, porque houve coletas no interior, exatamente na medida do número de eleitores necessários para atender todas as normativas técnicas para a realização de uma pesquisa e, inclusive, normas eleitorais. Como é que o senhor analisa os debates que foram feitos aí entre o senhor e o seu adversário Guto? Foram em altíssimo nível, não tenho... aliás, não esperaria nada diferente do meu adversário quanto de mim. Nós somos pessoas sempre comprometidas com o respeito, com a educação, e não foi diferente nos debates. Eles se restringiram ao campo das ideias, ao campo do conhecimento e ao campo da política, mas nunca foram desrespeitosos, nem procuraram afetar a honra e a imagem de qualquer dos candidatos. Surgiu nessa eleição um nome novo aí em Igrejinha, que foi, eu acho, o vereador que mais votos recebeu aí no Vale do Paranhana, que é o William, o gaúcho da Solitária, um jovem que surpreendeu, pelo menos a mim, que eu não conhecia ele, pelo número de votos que fez, né? Ele fez 1.073 votos. Isso. O William é um rapaz que nós filiamos não lembro exatamente, mais uns 2 anos atrás, e aí eu quero parabenizar uma pessoa que foi decisiva para a filiação dele, é o vereador Clóvis Verbo, que identificou um potencial gigantesco no William. Ele teve a sensibilidade, a habilidade de verificar isso, e o Partido Progressista em Igrejinha tem muito a agradecer ao Clóvis pelo trabalho. O William, quem acompanhou a trajetória dele, sabe que é um rapaz extremamente preparado, educado, tem uma linha de atuação muito séria, muito honesta, tanto profissionalmente também atua na área de vendas, como o prefeito Joel já atuou. Então, uma pessoa que tem um contato direto com a população, e para muitos pode ser surpresa, mas para nós, ao longo da trajetória da pré-campanha e principalmente durante a campanha, nós vimos o quanto ele estava preparado, o quanto ele tinha apoiadores, e o quanto foi importante e será importante para o futuro da história de Igrejinha a eleição de um jovem mesmo. Ele faz parte da liderança da juventude do Partido Progressista em Igrejinha, e tem um dinamismo muito grande, e Igrejinha só tem a ganhar com a participação do William na política. O PSB tem na sua equipe do deputado Dalciso, ex-vice-prefeito de Igrejinha, ex-vereador, o Juliano Miller, o Jefferson. O Jefferson Miller, desculpa. O Juliano é o vereador. E é um cientista político, como falou uma certa vez aí o deputado Dalciso. Qual é a influência dele na campanha, tanto aqui em Taquara, mas principalmente em Igrejinha? Ele participou? O Jefferson, ele é um parceiro um amigo, acima de tudo amigo, desde 2008. O Jefferson tinha uma outra vinculação política partidária e, mesmo assim, participou conosco da primeira campanha em 2008, muito antes de estar vinculado ao PSB. E depois acabou, junto com o Dalciso, migrando para o PSB, e onde surgiu toda a composição atual do time que vem trabalhando há 8 anos por Igrejinha. O Jefferson foi membro ativo de 2012 até a eleição do deputado Dalciso. Aí ele acompanhou o deputado Dalciso na eleição no governo estadual, na Assembleia Legislativa, e nesta eleição foi a primeira que ele não teve uma participação direta conosco aqui em Igrejinha. Conversávamos eventualmente sobre trocas de ideia, mas não houve uma participação direta
na campanha de Igrejinha. Continua sendo um grande amigo nosso. Tive o prazer de receber pessoalmente o cumprimento dele no domingo, depois da eleição, mas, como eu disse antes, ele não teve uma participação direta. Mas sempre que tínhamos alguma questão, conversávamos ao telefone mesmo, sobre trocas de ideias e sobre a nossa linha de pensamento sobre como as coisas devem acontecer. Por que o Leandro ganhou a eleição? A pergunta é fácil, né? É fácil. O Leandro ganhou a eleição por vários motivos, né? Por vários fatores. Acho que o principal deles é a representação de um trabalho consolidado, um trabalho reconhecido, não só em nível municipal, que é óbvio, mas em nível regional, em nível estadual e até nacional. A representação, a continuidade de um trabalho. Também o reconhecimento de que tem toda uma trajetória de vida que pode não ser muito conhecida até então, pela discrição, pela timidez, pelo comprometimento profissional, por vários fatores. Mas que a partir do momento que as pessoas que conheceram o Leandro, que tiveram contato com o Leandro, viram a minha linha de atuação, conheceram a minha linha de pensamento, sabiam das minhas condições, da minha capacidade, e por esse motivo eu tenho convicção que as pessoas se sentiram seguras que eu poderia, junto com o Joãozinho, ser o líder da continuidade desse trabalho. Acho que esses são os dois principais fatores. A representação de todo um contexto de transformação da cidade de Igrejinha. Como eu sempre digo, nós fizemos um resgate histórico das necessidades que o município de Igrejinha tinha e que hoje não tem mais. Fizemos obras históricas como a Ponte da Morada Verde, como o asfalto da Serra Grande, como a prefeitura, como centro de eventos. Então, esse trabalho ele foi reconhecido e a população tinha em mente que ele precisava continuar. Mas também precisava a população ter confiança nos nomes que seriam escolhidos para a condução da continuidade de trabalho. Eu tenho convicção que foram esses os dois fatores, que elas sentiram segurança, apesar de não ter aparecido ao grande público antes, mas sempre estar ali presente na organização do grupo político que começou esse trabalho, depois na condução do trabalho em parceria com o prefeito Joel, com o vice Dalciso, agora deputado, e tiveram a convicção de que o trabalho precisava continuar e, acima de tudo, tiveram a confiança de que eu poderia ser o condutor, junto com o Joãozinho, da continuidade desse trabalho. Eu fiquei sabendo que o senhor seria o pré-candidato e depois candidato a prefeito do PP de Igrejinha, conversando com o prefeito Joel, numa conversa privada, e ele me falou, disse, olha, o Leandro Rerne. Eu digo, poxa, eu não estou lembrado quem é. Ele disse, não, mas tem muito potencial. Ele já me abriu naquela época e eu fiquei... Foi uma conversa particular, não divulguei nada. Sim. Fiquei quieto, né? Mas hoje, conversando com o senhor, qual é a sua ideia a partir do dia 1º de janeiro, em termos de secretariado, em termos de continuidade, em termos de vinculação até com o prefeito Joel? Ele vai fazer parte da sua equipe? Como é que vai funcionar? Como é que pensa o Leandro? O que passa na cabeça? Bom, nós temos hoje, e isso ficou muito claro, evidente na própria campanha eleitoral, nós temos uma equipe muito qualificada, temos secretários de alta capacidade técnica, operacional, de relacionamento, e nós temos uma espinha dorsal montada. Essa é a convicção que eu tenho. Nós estamos começando agora conversas justamente para a manutenção dos principais nomes de toda a equipe. É um desejo que eu tenho. O prefeito Joel isso inclusive foi objeto da própria campanha, muito antes disso. A gente tem uma relação de amizade, de lealdade, que vai muito além da política, muito além da política. A política foi mais um local em que nos encontramos, em que comungamos das mesmas ideias, dos mesmos ideais. Nosso objetivo principal sempre foi o que era melhor para a cidade, o que é melhor para a cidade de Igrejinha. Então, o prefeito Joel é uma das peças que eu já conversei na questão do secretariado. Ele vai me substituir na Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, que era a secretaria que eu fiquei por
7 anos e alguns meses e 1 ano e alguns meses no desenvolvimento econômico, que era então do Dalciso. Ele vai ser o secretário nessa pasta, assim como eu vou ter a quantidade de outros secretários também, porque nós não queremos perder a qualidade e a referência da equipe técnica que nós temos. Então, nós estamos trabalhando, já tivemos conversas prévias antes com a grande maioria dos secretários, já conversamos sobre isso, e agora vamos apenas referendar aquilo que nós já desenhamos lá no início, que é a continuidade, a manutenção da espinha dorsal dos principais nomes desse governo e a quantidade de inúmeros outros nomes e eventualmente, se necessário for, faremos alguns ajustes. Isso também é uma questão que nós vamos conversar a partir de agora. Teremos uma transição muito tranquila. Ontem já tive uma conversa não muito longa com o próprio prefeito Joel, de forma sempre amistosa, como sempre nós tivemos. Já conversamos algumas coisas. É uma tranquilidade muito grande, não temos coisas urgentes a resolver, então podemos fazer um planejamento de transição muito tranquilo, muito calmo, baseado, como eu digo sempre, no principal interesse, que é a qualificação ainda mais dessa equipe, a melhoria do trabalho que já vem sendo executado em alto nível, mas que pode e sempre deve melhorar, evoluir, e se tiverem ajustes a fazer, a gente vai fazer eles com muita tranquilidade, com muito diálogo. Também já conversei rapidamente com o vice Joãozinho, nós vamos conversar novamente também sobre todos os pontos e realizaremos um trabalho de gestão sempre compartilhado, como já vimos fazendo nos últimos 8 anos. Nós tínhamos um núcleo de gestão que era composto pelo prefeito Joel, composto pelo vice Dalciso, por mim, pelo nosso eterno prefeito e vereador agora falecido, Dr. Branco, e pelo próprio Jefferson Miller. Então, nós pretenderemos seguir na mesma linha de atuação, tendo um núcleo de gestão compartilhada, que a gente possa dividir as decisões, pensar da melhor forma, trazer ideias e decidir de forma coletiva o que é melhor para toda a cidade de Igrejinha, o que vai abranger de forma mais abrangente e equilibrada todos os cidadãos da melhor forma possível. O senhor tem uma responsabilidade muito grande, que é continuar esse trabalho do Joel, né? Porque o Joel foi aprovado 2 vezes aí com uma imensa maioria de votos, assim como o senhor também. Sim. Recebeu nas urnas aí um número elevado de votos, percentual bastante alto. E Igrejinha tem sido ponto de referência da população do Vale do Paranhana quando se fala em prosperidade, em local bonito, em ruas boas. Olha a Igrejinha, pessoal. O senhor já deve ter ouvido de outras cidades, outras pessoas usarem a Igrejinha como ponto de referência. Como manter essa alta qualidade? Da mesma forma que nós implantamos lá no início, em 2013. Quando nós assumimos, o município de Igrejinha tinha sérios problemas financeiros e o principal ponto de qualquer problema financeiro... Não foi feito nem transição na primeira, porque quem passou o cargo foi o Petri. O vice. O vice que já havia saído da administração, havia renunciado, né? Na verdade, no dia da posse, o prefeito Jackson estava lá, mas um bom período durante a transição foi feita pelo vice-prefeito Petri, que assumiu num período de ausência do Jackson em função de férias, mas no dia da posse, o prefeito Jackson estava lá. Mas nós nos deparamos com um cenário complicado e jamais usamos isso como desculpa para deixar de fazer as coisas. Fizemos o que precisava ser feito, renegociamos dívidas, mas a palavra-chave para todo esse processo e a palavra-chave que nós pretendemos manter é equilíbrio nas contas públicas. Por mais que um gestor tenha vontade, capacidade, comprometimento, ele não vai conseguir fazer obras e prestar serviços públicos de qualidade se o orçamento do município tiver desequilíbrio, se a receita for menor do que a despesa. Então, nós precisamos manter o equilíbrio das contas públicas, isso é uma premissa muito grande. Precisamos manter isso com criatividade, com controle no gasto público, no primeiro lugar. Nós sabemos que este ano já foi um ano complicado em função da pandemia, mas que o próximo ano também será. Então, nós precisamos ter um controle muito efetivo do gasto público, criatividade na realização, na obtenção de recursos. Por exemplo, nós já fizemos uma obra gigantesca
que é a nova prefeitura municipal, sem gasto de R$ 1 do orçamento público, apenas com a venda do imóvel antigo da prefeitura, com o rendimento dos juros bancários dessa aplicação e também com a venda dos direitos econômicos da folha de pagamento para uma instituição financeira, nós construímos um prédio de mais de R$ 7 milhões no município de Igrejinha, apenas com criatividade, sem a utilização de R$ 1 de recurso de saúde, educação, de obras, pavimentação, de nenhuma verba de outras pastas do município. E assim pretenderemos seguir. Por exemplo, temos 2 obras prioritárias que serão executadas da mesma forma. Nós vamos construir uma nova unidade de saúde no centro e também uma construção de uma nova sede administrativa da Secretaria da Saúde com a venda do imóvel atual. Nós já temos outros locais onde será executada a obra da nova unidade do centro, também onde será a administração da Secretaria da Saúde. Então, será feito com a venda desse imóvel. Também temos um projeto de fazer um novo prédio na Praça Dona Luísa, na região central, que contemple feira de produtores, espaço para artesanato, feiras de animais e outras entidades que realizarem eventos, também com a venda do local atual da Feira dos Produtores, também fica na Avenida Castelo Branco, no centro. Então, são com soluções criativas. E também, muito importante, nós criamos lá em 2013 um setor de captação de recursos, que é altamente qualificado, com bons profissionais, com engenheiros, com arquitetos, sob a liderança do nosso competentíssimo secretário Jefferson Corá, que já tem compromisso conosco para continuar também, justamente porque a nossa capacidade técnica permite que obtenhamos recursos federais, sejam através de emendas parlamentares ou através da busca direta com a abertura de programas do governo federal. Então, nós precisamos continuar com essas 3 premissas, a busca de receitas. Ao longo dos últimos 8 anos, nós tomamos inúmeras decisões buscando a qualificação da receita, e o contribuinte, a partir do momento que ele vê que o seu imposto, que a sua receita, ela reverte em obras e serviços públicos de qualidade, ele também paga com muito mais comprometimento, ele se sente valorizado com o pagamento do seu imposto. Então, é a manutenção da receita, é o controle efetivo do gasto público e a busca de recursos federais ou de outras esferas de governo através de programas e projetos com alta qualidade, com comprometimento e bem elaborados. Prefeito Leandro, uma pergunta que eu sou obrigado a fazer para o senhor é a questão daquele imbróglio da Skin Cariol. Bom, estamos muito confiantes. O processo ele é de 2005, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. O laudo que mudou, efetivamente, o laudo pericial que mudou a divisa, ele é de 2008. E 2012, a fase de instrução de provas no processo encerrou em março de 2012. E o processo ele foi concluído para a decisão judicial em outubro de 2012. Então, quando o prefeito Joel assumiu em 1º de janeiro de 2013, na nossa administração, não pudemos mais fazer nenhuma contestação com relação ao laudo e não podemos acrescentar mais nenhuma prova. Então, como o processo estava concluído para julgamento desde outubro de 2012, em 10 de janeiro de 2013, ou seja, exatamente 10 dias depois que o prefeito Joel assumiu, o juizado em primeira instância proferiu a sentença e concluiu que houve a mudança da divisa em função do laudo pericial que concluiu isso lá em 2008. Então, de 2008 a 2012, a administração anterior não conseguiu desconstituir o laudo pericial, que foi fator determinante e decisivo para a mudança da divisa. Apesar dessa questão da mudança da divisa, o juiz, Dr. Van Carlo, responsável pela comarca de Igrejinha na época, ele entendeu, com base no laudo pericial, da mudança da divisa, mas que a divisa ficou, a área territorial total da empresa ficou em 15% para a Igrejinha e 85% para o município vizinho. E, apesar disso, não houve reflexos tributários, porque a unidade produtiva, que é onde acontece a geração do imposto, ficou dentro dos 15% da área de Igrejinha. Satisfeito isso, então, o processo seguiu em segunda instância, onde o Tribunal de Justiça, numa decisão altamente questionável,
proferiu a manutenção da divisa com base naquele laudo, mesmo laudo pericial de 2008, que não conseguiu ser contestado pela administração anterior, e a partir dessa decisão, então, mudou o critério de distribuição de impostos. Ele tratou de forma muito subjetiva e colocou no mesmo pacote tributos que têm fatos geradores completamente opostos. Por exemplo, quando ele fala de IPTU, ITBI, ITR, que são impostos sobre a propriedade, ele colocou junto e demais impostos, como se o IPI e o ICMS, que são os impostos com maior relevância, não tivessem nenhuma relevância na decisão, e quando é justamente o contrário. E o IPTU e o ICMS têm fatos geradores completamente diferentes do ITBI, do IPTU e do ITR. O IPI e o ICMS têm como fato gerador a unidade produtiva, e a produção acontece na unidade fabril, que está 100% em Igrejinha. Então, nós, inconformados com a decisão tomada no Tribunal de Justiça, nós apresentamos 2 recursos, um especial e um extraordinário ao STF e ao STJ. E prontamente fomos atendidos no encaminhamento desses recursos pelo presidente do Tribunal de Justiça, que justamente já se manifestou na sua decisão de encaminhamento do recurso às instâncias superiores, com base justamente em que a nossa tese tem guarida na jurisprudência. Então, nós estamos muito tranquilos, aguardando o julgamento lá nas instâncias superiores, no Supremo Tribunal, muito confiantes de que a nossa tese, muito mais do que consistente, ela é verdadeira, porque o fato gerador dos impostos como IPI e ICMS é justamente a produção. E a produção, apesar da mudança da divisa, acontece dentro dos 15%, que é a Igrejinha. Muito bem. Para encerrar, qual o maior desafio que o senhor tem pela frente a partir de 1º de janeiro? O maior desafio é a continuidade do trabalho. Como todo mundo reconhece, é um trabalho altamente qualificado, comprometido. Não é à toa que Igrejinha recuperou a sua história, como eu sempre digo. Nós fizemos e recuperamos o passado de Igrejinha, que em termos de obras, em termos de orgulho, em termos de referência regional, como tu mesmo disseste, hoje Igrejinha, ela é referência não só na região, mas também no estado e no Brasil. Então, o maior desafio que nós temos, o maior compromisso que eu e o Joãozinho temos, é seguir este trabalho. E para isso nós precisamos e continuamos e precisamos da nossa equipe, né? Como eu disse, nós ao longo da campanha eu sempre disse que muito mais do que eu, nós somos nós, e precisamos manter este time agregado. Acho que esse é o principal desafio. Nós temos uma oportunidade única de falar da Igrejinha do futuro, de pensar as obras que a cidade vai precisar para os próximos anos, e gostaria muito de deixar esse legado de como ter sido a administração, como ter sido prefeito, vice, como ter tido a oportunidade dessa equipe de fazer a Igrejinha ingressar no futuro e ser lembrado ao longo dos anos por isso, por ter aberto as portas de Igrejinha para possibilidades que há 8 anos atrás não se podia nem pensar. Hoje é muito gratificante poder falar de iluminação de LED, falar de placas de energia solar, de falar sobre criação de eixos de interligação com municípios como Nova Hartz e Gramado, mas que eram coisas que jamais se poderia pensar 8 anos atrás em função das necessidades e das demandas que nós tínhamos quando assumimos lá em 2013. Então, gostaria de ser lembrado por essa possibilidade e essa oportunidade. E fora da política, o Leandro Reis gosta de quê? É gremista, é colorado, joga futebol, anda de moto, o que faz? O Leandro não gosta de esportes radicais, é uma pessoa absolutamente pacata, tranquila, gosta muito de futebol, gosta de jogar futebol, ainda joga futebol hoje. Não jogo muito futebol de campo, nunca fui muito adepto do futebol de campo, como o Joãozinho sempre foi goleiro, né? Mas gosto de futebol de salão, jogo ainda, tive que interromper as minhas práticas por causa da pandemia, e agora, quando poderia voltar, estava em meio a uma campanha política, mas vou voltar a jogar, tem um jogo regular de futebol de salão toda semana. Sou gremista, não tenho por que esconder, aliás, é mais uma coisa que me une ao prefeito Joel, nós compartilhamos, inclusive, idas aos jogos de futebol, temos passagens memoráveis na nossa lembrança de oportunidades únicas que nós tivemos
justamente como gremistas. E sou muito família. Quem sabe, todo mundo sabe que eu tenho um compromisso muito grande com a minha família. Amo de coração a minha esposa, meus filhos. Só eles sabem a importância que eles têm para mim, a minha mãe. E, como eu disse, sou uma pessoa muito comprometida com o trabalho, com família, e tenho o lazer no futebol e nas horas livres com a família. Quero desejar ao senhor um bom mandato. Foi um prazer ter conversado com o senhor. Obrigado pela atenção de sempre, né? E que o senhor possa realmente realizar esse trabalho que o senhor já está planejando aí de continuidade. Um grande abraço, fica com Deus, um abraço à sua família e parabéns. Muito obrigado, Mazzutti, pela oportunidade. Sempre que tu precisar, estamos aí à disposição. Um ótimo dia aí. Um ótimo dia. Conversei com o prefeito eleito de Igrejinha, Leandro Henley.